se eu te dissesse que Harry Potter cometeu um dos erros mais controversos da história da magia? Ou seria a decisão mais sábia que ele já tomou? Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios que atormentam os fãs há anos. Por que Harry Potter, depois de sobreviver ao impossível, depois de derrotar o bruxo das trevas mais poderoso de todos os tempos, simplesmente abriu mão da varinha das varinhas? Estamos falando da varinha mais poderosa que já existiu, forjada pela própria morte, capaz de realizar magia que nenhuma outra varinha consegue igualar. Harry a conquistou. Ela era dele por direito. E então ele simplesmente a descartou. Parece loucura, não parece? Mas prepare-se, porque a verdade por trás dessa decisão é muito mais profunda e sombria do que você imagina. Antes de continuarmos, preciso que você faça algo muito importante para nós. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal agora mesmo. Cada inscrição faz uma diferença enorme. Clique naquele botão vermelho, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E, por favor, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sério, quero saber se tem gente de todo o mundo aqui comigo desvendando os mistérios do mundo mágico. Agora sim, vamos para a história completa. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é absolutamente crucial, é que a resposta para essa pergunta depende completamente de onde você está buscando a verdade, nos livros ou nos filmes. Porque, pasmem, o destino da varinha das varinhas se desenrola de maneira completamente diferente em cada versão da história. E isso não é apenas um detalhe pequeno. Isso muda toda a interpretação do personagem de Harry Potter. Nos livros, especificamente no epílogo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, nos presenteia com uma cena que muitos consideram uma das mais significativas de toda a saga. Depois de consertar sua própria varinha de azevinho e pena de fênix, usando a varinha das varinhas, provando que ela realmente funcionava para ele como verdadeiro mestre, Harry toma uma decisão que define quem ele realmente é. Ele vai até o túmulo de Dumbledore e devolve a varinha, colocando-a de volta ao lado do maior bruxo que já a empunhou. E as palavras que ele diz são absolutamente reveladoras. Harry explica que vai devolver a varinha das varinhas ao lugar de onde veio, e que se ele morrer de morte natural como Ignotus Peverell, o terceiro irmão da história das Relíquias da Morte, o poder da varinha será quebrado para sempre. Mas nos filmes temos uma cena completamente diferente e dramaticamente impactante. Na ponte de Hogwarts, com Ron e Hermione ao seu lado, Harry segura a varinha das varinhas. Ron, sendo Ron, faz a pergunta que todos nós faríamos: o que devemos fazer com ela? Hermione, sempre prática, questiona esse nós, como se estivesse lembrando Ron de que a decisão não é deles. E então Ron solta aquela verdade inconveniente. Essa é a varinha das varinhas, a varinha mais poderosa do mundo. Com ela, eles seriam invencíveis. Você pode ver a hesitação no rosto de Harry, aquele momento de dúvida, aquele segundo em que ele realmente considera o que seria manter esse poder absoluto. E então, num gesto que é puro cinema, puro drama visual, Harry quebra a varinha das varinhas ao meio, simplesmente parte ela em 2 pedaços e joga os fragmentos no abismo, enquanto Ron e Hermione sorriem orgulhosamente, como se Harry tivesse passado no teste moral mais importante de sua vida. Agora, essas 2 versões contam histórias muito diferentes sobre quem Harry Potter é e o que ele valoriza. No livro, Harry é estratégico, pensativo. Ele tem um plano de longo prazo para neutralizar o poder da varinha através de sua própria morte natural e invicta. Nos filmes, Harry é impulsivo, decisivo. Ele destrói a tentação de uma vez por todas, num ato de rejeição dramática ao poder supremo. As 2 versões têm mérito. As 2 dizem algo importante sobre o personagem, mas a diferença é significativa o suficiente para mudar completamente como interpretamos suas motivações.
Mas antes de analisarmos por que Harry fez o que fez, precisamos realmente entender o que é a varinha das varinhas e por que ela não é apenas mais uma varinha poderosa. Essa não é uma questão simples de força mágica. Estamos falando de um objeto de lenda, de mito, de terror absoluto que atravessa séculos de história bruxa, deixando um rastro de sangue por onde passa. A varinha das varinhas é a primeira das 3 relíquias da morte, e segundo a lenda contada no livro dos Contos de Beedle, o Bardo, ela foi criada pela própria morte. A história nos diz que 3 irmãos, os Peverell, enganaram a morte ao construir uma ponte sobre um rio traiçoeiro onde muitos tinham morrido. A morte, frustrada por não ter reivindicado suas vidas, fingiu parabenizá-los e ofereceu a cada um presente. Antioch Peverell, o mais velho e o mais combativo, pediu uma varinha mais poderosa que qualquer outra. Uma varinha digna de um bruxo que havia conquistado a morte. E assim, a varinha das varinhas nasceu, talhada de um galho de sabugueiro, infundida com poder além da compreensão mortal. Agora, é importante dizer que Dumbledore e outros estudiosos acreditam que as relíquias da morte provavelmente não foram criadas pela morte em si, mas pelos próprios irmãos Peverell, que eram bruxos extraordinariamente talentosos. Mas mesmo que sejam criações humanas e não presentes sobrenaturais, isso não diminui o fato de que a varinha das varinhas é, inquestionavelmente, a varinha mais poderosa que já existiu. Ela permite que seu verdadeiro mestre realize magias que outras varinhas simplesmente não conseguem igualar. Quando Voldemort a empunhou, mesmo sem ser seu verdadeiro dono, ele foi capaz de realizar feitos mágicos aterrorizantes. Quando Grindelwald a possuiu durante seu reinado de terror, ele construiu um império que quase derrubou o Estatuto Internacional do Sigilo dos Bruxos. E quando Dumbledore finalmente a conquistou ao derrotar Grindelwald naquele lendário duelo de 1945, ele se tornou amplamente reconhecido como o bruxo mais poderoso do mundo. Mas aqui está o problema, e isso é crucial para entender a decisão de Harry. A varinha das varinhas carrega uma maldição. Não uma maldição mágica no sentido tradicional, mas algo muito pior, uma maldição de natureza humana. A varinha atrai ambição, inveja, violência. Sua própria existência é um convite para que bruxos das trevas, duelistas, assassinos e megalomaníacos busquem seu poder. E a única maneira de se tornar seu mestre não é através de herança ou compra, mas através da derrota do mestre anterior. Você precisa desarmar, derrotar ou matar o dono atual para reivindicar sua lealdade. Isso significa que possuir a varinha das varinhas é essencialmente pintar um alvo gigante nas suas costas para todos os bruxos ambiciosos do mundo. Vamos olhar para a história sombria dessa varinha e ver o padrão aterrorizante que emerge. Antioch Peverell, o primeiro dono, segundo a lenda, usou a varinha para vencer um duelo com um rival que ele há muito queria derrotar. Mas então, ele cometeu o erro fatal de se gabar sobre isso numa taverna local. Naquela mesma noite, enquanto dormia bêbado, outro bruxo invadiu seu quarto, cortou sua garganta e roubou a varinha. Esse é literalmente o começo da história da varinha das varinhas. Um assassinato brutal motivado pela ganância. E a partir daí, a história só piora. Durante séculos, a varinha passou de mão em mão através de violência. Emeric, o maligno, um bruxo das trevas de poder considerável, a possuiu por algum tempo até ser morto. Egbert, o egrégio, outro duelista notório, reivindicou-a e encontrou um fim igualmente violento. A varinha apareceu e desapareceu da história registrada, sempre deixando morte e destruição em seu rastro. Muitos estudiosos acreditam que inúmeros donos da varinha nem sequer sabiam que a possuíam, tendo desarmado o dono anterior sem conhecimento da lenda, apenas para serem mortos por alguém que estava ativamente procurando por ela.
No século XX, a varinha ressurgiu nas mãos de Gregorovich, o famoso fabricante de varinhas búlgaro. Gregorovich sabia o que tinha e ambiciosamente tentou desvendar seus segredos para replicar seu poder. Mas em 1945, um jovem bruxo loiro invadiu sua oficina, desarmou-o e roubou a varinha das varinhas num ataque audacioso. Esse jovem era Gellert Grindelwald, e com a varinha em suas mãos, ele lançou uma campanha de terror que quase destruiu o mundo bruxo. Grindelwald usou a varinha das varinhas para construir um exército, subjugar governos mágicos e promover sua ideologia de supremacia bruxa sobre os trouxas. Somente quando Albus Dumbledore, seu antigo amigo e amor, finalmente o enfrentou em duelo, é que o reinado de terror de Grindelwald terminou. Dumbledore manteve a varinha das varinhas por mais de 50 anos, mas mesmo ele, o bruxo mais sábio de sua geração, temia seu poder corruptor. Ele nunca a usou para domínio ou conquista, mas carregava o peso de saber o que ela representava e o que havia custado a ele pessoalmente. Quando Severo Snape o matou no topo da torre de astronomia, Dumbledore acreditava que, como havia planejado sua própria morte, a linhagem de maestria da varinha morreria com ele. Mas o plano falhou, porque Draco Malfoy havia desarmado Dumbledore momentos antes, inadvertidamente tornando-se o verdadeiro mestre da varinha das varinhas, sem nunca tocá-la. Então chegamos a Voldemort, que buscou a varinha obsessivamente, acreditando que ela era a chave para finalmente derrotar Harry Potter. Ele profanou o túmulo de Dumbledore, arrancou a varinha de suas mãos mortas e acreditou que finalmente tinha o poder supremo. Mas ele estava errado. A varinha nunca foi verdadeiramente sua, porque ele não era seu verdadeiro mestre. Harry era. Porque Harry havia desarmado Draco Malfoy na mansão Malfoy, inadvertidamente reivindicando a lealdade da varinha sem nunca tê-la tocado. Essa história, esse rastro de sangue através dos séculos, é o que Harry Potter herdou junto com a maestria da varinha das varinhas. Não era apenas uma ferramenta de poder, era um legado de morte, traição e ambição descontrolada. Para entender verdadeiramente por que Harry fez o que fez, precisamos olhar para quem Harry Potter realmente é. Não como o escolhido, não como o menino que sobreviveu, mas como um ser humano moldado por circunstâncias extraordinárias. Porque a decisão de Harry sobre a varinha das varinhas não foi tomada num vácuo. Ela foi o resultado de uma vida inteira de experiências que moldaram seus valores fundamentais. Harry Potter não cresceu num castelo. Ele não foi mimado com privilégios mágicos. Ele não foi criado acreditando que era especial ou destinado à grandeza. Harry cresceu num armário debaixo da escada, na Rua dos Alfeneiros, número 4. Ele foi criado por tios que o desprezavam, que o tratavam como menos que humano, que o fizeram sentir que sua própria existência era um fardo. Durante 11 anos, Harry não tinha nome próprio na casa dos Dursley. Ele era apenas o menino, o sobrinho, aquele que não devia ser visto nem ouvido. Ele usava roupas velhas de Duda, comia sobras, dormia em condições que beiravam o abuso e não tinha um único amigo. Quando a magia entrou na vida de Harry, ela não veio como uma promessa de poder ou domínio. Ela veio como libertação. Ela veio como pertencimento. Hogwarts não era um lugar onde Harry iria aprender a conquistar ou subjugar. Era um lar, o primeiro lar verdadeiro que ele já teve. A magia para Harry sempre foi sobre conexão, sobre encontrar pessoas que se importavam com ele, sobre fazer parte de algo maior que não tinha nada a ver com dominação e tudo a ver com comunidade. Contraste isso com Tom Riddle, que também cresceu num orfanato, também foi rejeitado e sozinho, mas que respondeu a essa rejeição com ódio, com um desejo ardente de provar sua superioridade, de fazer todos aqueles que o rejeitaram se curvarem diante dele. Voldemort via a magia como uma ferramenta de poder,
como prova de que ele era superior, como um meio de conquistar a imortalidade e o domínio absoluto. Para Voldemort, não havia relacionamento, não havia amor, não havia lealdade que não fosse comprada através do medo. Ele dividiu sua alma 7 vezes para evitar a morte, porque a ideia de mortalidade, de ser comum, de ser igual a qualquer outro bruxo, era insuportável para ele. Harry teve todas as razões para seguir um caminho semelhante. Ele teve todas as razões para abraçar o poder quando descobriu que era famoso, que tinha derrotado o bruxo das trevas mais poderoso quando bebê, que era o escolhido segundo uma profecia antiga. Mas ele não fez isso. Quando Harry descobriu que era famoso no mundo bruxo, sua primeira reação não foi orgulho ou arrogância, foi desconforto. Ele não queria atenção. Ele não queria ser especial. Ele só queria pertencer, ter amigos, viver uma vida normal. E ao longo de 7 anos em Hogwarts, vemos Harry consistentemente rejeitando oportunidades de buscar poder pessoal. No primeiro ano, quando ele encontrou o espelho de Ogezed, o que ele viu não foi poder ou glória. Ele viu sua família, viva e sorrindo para ele. No segundo ano, quando ele poderia ter usado sua capacidade de falar com cobras para ganhar influência ou medo dos outros, ele ficou horrorizado quando perceberam que ele era um ofidioglota, associando-o a Slytherin e Voldemort. No quarto ano, quando seu nome saiu do Cálice de Fogo, Harry não queria competir no torneio tribruxo. Ele estava furioso por ter sido forçado a participar. Até mesmo quando Harry formou a armada de Dumbledore no 5º ano, não foi porque ele queria ser um líder ou comandante. Foi porque Umbridge estava colocando todos em perigo com sua recusa em ensiná-los defesa contra as artes das trevas adequada e alguém precisava fazer algo a respeito. Harry ensinava defesa porque era necessário, não porque ele buscava seguidores ou admiradores. E quando os membros da AD o olhavam como um herói, Harry frequentemente se sentia desconfortável, como se não merecesse essa reverência. Harry Potter nunca quis ser um conquistador. Ele nunca quis ser temido. Ele nunca quis poder supremo. O que Harry sempre quis, desesperadamente, era algo muito mais simples e muito mais humano. Ele queria paz. Ele queria uma família. Ele queria viver sem o peso de profecias e destinos sombrios sobre seus ombros. Ele queria poder acordar de manhã sem se perguntar se esse seria o dia em que Voldemort o encontraria. Ele queria ser normal, ou o mais próximo de normal que um bruxo famoso poderia ser. E isso é absolutamente crítico para entender sua decisão sobre a varinha das varinhas, porque manter essa varinha significaria rejeitar tudo o que Harry sempre quis. Significaria aceitar uma vida de perigo perpétuo, de desafios constantes, de nunca poder baixar a guarda. Significaria tornar-se exatamente o tipo de figura que Harry passou sua adolescência inteira combatendo. Há também a questão dos exemplos que Harry teve diante de si sobre o que o poder absoluto faz com as pessoas. Ele viu Voldemort, obviamente, um homem tão consumido pela busca de poder e imortalidade que destruiu sua própria humanidade, criou Horcruxes através de assassinatos brutais e acabou como algo menos que humano, menos que espírito, uma abominação mantida viva apenas por magia das trevas e obsessão. Harry viu como essa busca por poder destruiu não apenas Voldemort, mas todos ao seu redor, como ela custou a vida de seus pais, de Cedrico, de Sirius, de Dumbledore, de Lupin, de Tonks, de Fred, de Colin Creevey, de Lavender Brown, de tantos outros. Mas Harry também viu exemplos mais sutis e talvez mais perturbadores do poder corruptor da ambição desmedida. Ele aprendeu sobre Gellert Grindelwald e seu reinado de terror, sobre como Grindelwald usou a varinha das varinhas para justificar atrocidades com o lema "pelo bem maior". E mais significativamente, Harry aprendeu a verdade sobre o jovem Albus Dumbledore, o homem que ele mais admirava no mundo.
Durante sua juventude, Dumbledore não era o sábio e comedido mentor que Harry conhecia. Ele era brilhante, ambicioso e perigosamente atraído pela ideia de poder. Quando ele conheceu Gellert Grindelwald, naquele verão fatídico em Godric's Hollow, os dois planejaram juntos buscar as relíquias da morte e usar esse poder para estabelecer uma nova ordem mundial onde bruxos governariam sobre trouxas para o bem maior. Dumbledore estava genuinamente seduzido por essa visão, genuinamente tentado a usar seu talento extraordinário para remodelar o mundo segundo sua própria imagem de como as coisas deveriam ser. E então veio a tragédia. No confronto entre Dumbledore, seu irmão Aberforth e Grindelwald, uma maldição perdida matou Ariana, a irmã vulnerável de Dumbledore. Dumbledore nunca soube com certeza de quem foi a maldição que a matou, e essa incerteza o assombrou pelo resto da vida. Ele aprendeu, da maneira mais brutal possível, que buscar poder supremo tem consequências, que mesmo com as melhores intenções, o poder absoluto pode destruir tudo o que você ama. Dumbledore passou o resto de sua vida tentando se redimir, tentando usar seu poder com sabedoria, sempre recusando posições de autoridade política como ministro da magia, porque não confiava em si mesmo com esse tipo de poder. E ainda assim, mesmo décadas depois, mesmo depois de se tornar um dos bruxos mais respeitados do mundo, Dumbledore admitiu a Harry que ele ainda não podia ser confiado com poder. Quando Harry perguntou por que Dumbledore nunca se tornou ministro da magia, quando era obviamente a pessoa mais qualificada, Dumbledore respondeu com honestidade brutal, porque ele havia provado, em sua juventude, que poder era sua fraqueza. Harry absorveu essas lições. Ele viu o que o poder fez a Voldemort, transformando-o num monstro. Ele viu o que quase fez a Dumbledore, quase transformando-o num tirano bem-intencionado. E ele até viu pequenos exemplos em pessoas que ele conhecia, como Pettigrew traiu seus amigos quando viu uma oportunidade de estar do lado vencedor, como Fudge recusou-se a aceitar a verdade sobre o retorno de Voldemort porque isso ameaçava seu poder político, como até mesmo Percy Weasley colocou ambição acima da família por um tempo. Todas essas experiências moldaram Harry numa pessoa que não apenas rejeitava o poder supremo, mas que ativamente desconfiava dele. Harry aprendeu que poder absoluto não traz felicidade, não traz paz e certamente não traz amor. E após 7 anos brutais de guerra, perda e sacrifício, paz, felicidade e amor eram exatamente o que Harry mais queria no mundo. Agora vamos falar sobre algo que muitos fãs não consideram completamente quando discutem a decisão de Harry. A natureza específica de como a lealdade de varinhas funciona no universo de Harry Potter, e especialmente como a varinha das varinhas transfere sua maestria. Porque isso não é apenas um detalhe técnico de como a magia funciona. Isso é fundamental para entender por que manter a varinha das varinhas seria um pesadelo logístico e existencial para Harry. As varinhas no mundo de Harry Potter não são ferramentas passivas. Elas têm uma forma de consciência, uma lealdade que se desenvolve com seu bruxo. Como Ollivander sempre dizia, a varinha escolhe o bruxo. Enquanto a maioria das varinhas desenvolve uma lealdade forte e duradoura ao seu dono original, todas as varinhas podem ser conquistadas. Se você desarma alguém, se você toma a varinha deles à força, a varinha pode transferir sua lealdade para você. Isso não significa que a varinha do dono original se tornará completamente inútil para eles, mas significa que ela não trabalhará tão bem quanto trabalharia para o novo mestre. A varinha das varinhas leva isso a um extremo absoluto. Ela é descrita como a varinha mais caprichosa e volátil de todas. Ela não tem lealdade sentimental. Ela não se importa com quem a criou ou quem a possuiu por mais tempo. Ela se importa apenas com poder. A varinha das varinhas reconhece e serve apenas aquele que derrotou seu mestre anterior.
Isso é tudo o que importa para ela. Poder puro, demonstrado através da derrota. Isso cria um problema único. Com a maioria das varinhas, mesmo se alguém te desarmar, sua varinha ainda trabalhará para você razoavelmente bem, especialmente se vocês têm um longo histórico juntos. Mas a varinha das varinhas, se você não é mais o mestre mais poderoso, se alguém te derrotou, a varinha simplesmente não será tão eficaz para você. Ela estará constantemente esperando voltar para seu verdadeiro mestre. Agora considere a situação de Harry no final de Relíquias da Morte. Ele é o verdadeiro mestre da varinha das varinhas, porque desarmou Draco Malfoy, que havia desarmado Dumbledore. Harry nunca tocou a varinha das varinhas quando isso aconteceu. Ele nem sabia que estava reivindicando sua maestria. A transferência de lealdade aconteceu automaticamente, invisível, simplesmente porque Harry derrotou o mestre atual em duelo. Isso significa que a mesma coisa poderia acontecer com Harry. A qualquer momento, em qualquer lugar, se alguém o desarmasse, se alguém o derrotasse em combate, essa pessoa se tornaria o novo mestre da varinha das varinhas. E eles nem precisariam saber que isso havia acontecido para que acontecesse. Assim como Draco não sabia que havia se tornado mestre da varinha das varinhas, assim como Harry não sabia até que Ollivander explicou, o próximo mestre poderia ser completamente alheio ao fato de que agora comandava a varinha mais poderosa do mundo. Agora, Harry tinha um plano para lidar com isso. Sua lógica, como ele explicou no livro, era morrer invicto. Se ele vivesse sua vida sem nunca ser derrotado em duelo, se ele eventualmente morresse de causas naturais na velhice, então a linhagem de maestria da varinha das varinhas se quebraria. Não haveria novo mestre, porque ninguém teria derrotado o mestre anterior. E varinha ainda existiria, ainda seria poderosa, mas não teria um verdadeiro mestre. E, portanto, seu poder seria diminuído, mas difícil de exercer completamente. É um belo plano em teoria. Seguia o exemplo de Ignotus Peverell, o terceiro irmão da história das Relíquias da Morte, que aceitou a morte como uma velha amiga quando seu tempo chegou. Harry estava escolhendo humildade e mortalidade sobre o poder imortal, seguindo o caminho do irmão mais sábio. Mas havia um problema enorme com esse plano. Ele não era realista. Harry Potter, aos 17 anos, já havia sobrevivido a Voldemort 7 vezes. Ele havia enfrentado basiliscos, dementadores, comensais da morte, duelos mortais e uma guerra literal. E agora, após derrotar Voldemort, o que Harry planejava fazer com sua vida? Tornar-se um Auror, um caçador de bruxos das trevas. Alguém cuja profissão literalmente envolve entrar em combate mágico regular com alguns dos bruxos mais perigosos do mundo. Como Harry esperava nunca ser derrotado trabalhando como Auror. Aurors entram em situações perigosas constantemente. Eles lutam contra bruxos das trevas que não seguem regras, que usam maldições imperdoáveis, que emboscam, que usam reféns, que não lutam honradamente. A ideia de que Harry poderia ter uma carreira inteira como Auror, possivelmente décadas, sem nunca uma única vez ser desarmado ou derrotado, era absurdamente otimista. E não estamos falando apenas de situações de vida ou morte. Pense em sessões de treinamento. Pense em exercícios práticos. Pense em situações onde Harry poderia ser desarmado por colegas Aurors durante simulações. Cada uma dessas situações poderia potencialmente transferir a maestria da varinha das varinhas. A varinha não distingue entre desarmamento real e prática. Derrota é derrota. Então, sob escrutínio, o plano de Harry parece profundamente falho. Ele não podia realisticamente esperar viver invicto. Isso significaria que ele falharia em seu objetivo de quebrar a linhagem de maestria da varinha, certo? Bem, aqui é onde as coisas ficam ironicamente interessantes. Porque se o plano de Harry era falho em teoria, na prática ele pode ter sido acidentalmente brilhante. Veja bem, se Harry fosse desarmado durante sua carreira como Auror, o que é praticamente inevitável, a maestria da varinha das varinhas passaria para quem o desarmou.
Mas essa pessoa provavelmente não saberia que se tornou o mestre. Eles continuariam suas vidas normalmente e, eventualmente, seriam desarmados por outra pessoa, que se tornaria o novo mestre sem saber. E esse ciclo continuaria infinitamente. A maestria da varinha das varinhas se tornaria impossível de rastrear. Ela passaria por dezenas, talvez centenas de bruxos ao longo dos anos, nenhum deles sabendo que a possuíam, nenhum deles buscando ativamente a varinha. A linhagem se tornaria tão confusa, tão difusa, tão quebrada, que a varinha efetivamente perderia seu poder. Não porque não tivesse mestre, mas porque teria mestres demais, e nenhum deles saberia ou se importaria. Isso é genialmente simples. O plano de Harry não precisava funcionar como ele pensava que funcionaria. Ele só precisava viver uma vida normal e perigosa o suficiente para que a maestria da varinha se dispersasse no caos da vida real. E considerando que Harry planejava ser um Auror, vivendo uma vida cheia de confrontos e perigos, isso era praticamente garantido. Mas mesmo que esse fosse o resultado final, isso não muda o fato de que manter a varinha das varinhas significaria viver com um alvo nas costas. Porque embora a maestria pudesse eventualmente se dispersar, enquanto Harry fosse conhecido como o último mestre da varinha das varinhas, enquanto as pessoas acreditassem que derrotá-lo significava ganhar seu poder, ele seria caçado. Bruxos das trevas ambiciosos, duelistas procurando fama, qualquer pessoa seduzida pela lenda da varinha viria atrás dele. E não era apenas sobre Harry, era sobre todos que ele amava. Ginny se tornaria um alvo, seus futuros filhos se tornariam alvos. Ron e Hermione, por associação, estariam em perigo. Qualquer pessoa próxima de Harry poderia ser usada como alavanca para forçá-lo a um duelo ou como vítimas colaterais de ataques contra ele. Harry havia passado sua adolescência inteira vivendo sob ameaça constante. Ele havia crescido sabendo que Voldemort queria matá-lo. Ele havia perdido seus pais por causa disso, perdeu Sirius, perdeu tantas pessoas que amava. E agora, finalmente, Voldemort estava morto. A guerra havia terminado. Harry tinha a chance de viver sem essa ameaça constante de assassinato pairando sobre ele. Por que ele escolheria voluntariamente assumir um novo alvo, uma nova razão para pessoas perigosas o caçarem? A resposta é simples. Ele não escolheria, e ele não escolheu. Porque Harry Potter nunca foi sobre acumular poder. Ele era sobre proteger as pessoas que amava e encontrar paz após anos de conflito. Mas vamos considerar o outro lado dessa discussão por um momento. Vamos examinar honestamente o que Harry poderia ter feito se tivesse mantido a varinha das varinhas e se tivesse decidido empunhá-la. Porque não são apenas os fãs que questionam sua decisão. O próprio Ron questiona no filme, e é uma pergunta válida. Com a varinha das varinhas, Harry poderia ter se tornado praticamente invencível. Ele poderia ter remodelado o mundo bruxo inteiro. Então, por que ele não fez isso? Primeiro, vamos considerar o que Harry poderia ter conseguido pragmaticamente. Como Auror empunhando a varinha das varinhas, ele teria sido uma força imparável contra bruxos das trevas. Qualquer comensal da morte remanescente, qualquer simpatizante de Voldemort tentando iniciar um novo movimento de supremacia puro sangue, qualquer bruxo das trevas tentando preencher o vácuo de poder deixado pela morte de Voldemort, Harry poderia tê-los esmagado quase sem esforço. Ele poderia ter estabelecido uma paz imposta através de poder absoluto. Ele também poderia ter usado a varinha para reformar o mundo bruxo de maneiras mais construtivas. Poderia ter pressionado por mudanças na forma como elfos domésticos são tratados, algo que Hermione se importava profundamente. Poderia ter reformado Azkaban, eliminando dementadores como guardas, algo que causou sofrimento inimaginável mesmo a pessoas inocentes como Sirius.
Poderia ter forçado uma reconciliação entre diferentes facções do mundo bruxo, entre puros sangues e nascidos trouxas, entre humanos e outras criaturas mágicas. Com a varinha das varinhas, mais a capa da invisibilidade e o conhecimento de onde estava a Pedra da Ressurreição, Harry seria o Mestre da Morte, possuindo todas as 3 relíquias. As lendas dizem que quem possuísse todas as 3 se tornaria invencível, conquistaria a própria morte. Harry poderia ter se tornado uma figura quase mítica, alguém que literalmente não poderia ser morto, derrotado ou detido. E olhe, em teoria, isso soa incrível. Imagine um Harry Potter benevolente usando o poder absoluto para criar um mundo mágico justo, seguro e progressista. Ele não seria como Voldemort ou Grindelwald, usando o poder para domínio egoísta. Ele usaria para o bem, para proteger os inocentes, para garantir que nada como a ascensão de Voldemort pudesse acontecer novamente. Mas aqui está o problema com essa fantasia. E é um problema que a própria série Harry Potter explora profundamente. Poder absoluto não funciona assim. Mesmo com as melhores intenções, mesmo com o coração mais puro, poder ilimitado corrompe. E não necessariamente transformando você num vilão de bigode retorcido, mas mudando sutilmente como você vê o mundo e as pessoas nele. Essa é exatamente a armadilha em que Dumbledore e Grindelwald quase caíram quando eram jovens. Eles não planejavam ser vilões. Eles genuinamente acreditavam que governar sobre trouxas seria para o bem maior, que bruxos precisavam assumir o controle para prevenir guerras trouxas, para proteger o mundo. Mas eles estavam dispostos a sacrificar a liberdade individual, a agência pessoal, o direito fundamental das pessoas de escolherem seu próprio caminho, tudo em nome de sua grande visão. E quando Ariana morreu como resultado de sua arrogância, Dumbledore finalmente entendeu. Não importa quão puras suas intenções, usar poder supremo para controlar outros é fundamentalmente errado. Há também uma verdade psicológica mais sutil aqui. Quando você é conhecido como a pessoa mais poderosa do mundo, as pessoas param de te tratar como humano. Elas te tratam como um símbolo, um ícone, uma força da natureza. Elas param de te dizer quando você está errado, porque têm medo de você ou porque assumem que você deve saber melhor. Você fica isolado, cercado por admiradores e cortesãos, mas sem amigos verdadeiros que te desafiarão ou te manterão fundamentado. Harry já tinha experimentado isso em menor escala, depois que ele voltou de testemunhar o retorno de Voldemort no final do 4º ano. Muitas pessoas o trataram como mentiroso ou louco, mas algumas o idolatraram. No 6º ano, depois que ficou claro que Harry estava certo o tempo todo, ele se tornou quase uma celebridade em Hogwarts novamente. E Harry odiou isso. Ele odiou ser encarado, odiou que as pessoas sussurrassem sobre ele, odiou que suas ações fossem constantemente analisadas e debatidas. Agora imagine isso amplificado 1000 vezes. Imagine ser conhecido em todo o mundo bruxo como o Mestre da Morte, o bruxo empunhando a varinha das varinhas, o homem que derrotou Voldemort e agora possuía poder absoluto. Harry nunca poderia ter uma vida normal. Ele nunca poderia ter uma conversa casual sem as pessoas ficarem nervosas ou maravilhadas. Ele nunca poderia ter um relacionamento genuíno porque todos estariam cientes do desequilíbrio de poder massivo. Até mesmo Ginny, que o conhecia melhor que ninguém, teria que lidar com o fato de que seu namorado ou marido poderia, com um movimento de varinha, fazer literalmente qualquer coisa. E talvez o mais importante, manter a varinha das varinhas, teria traído tudo o que Harry aprendeu sobre o que torna uma pessoa verdadeiramente forte. Harry derrotou Voldemort, não porque tinha mais poder bruto, mas porque tinha coisas pelas quais viver, pessoas que amava, a capacidade de sacrificar-se pelos outros. A força de Harry sempre veio de sua humanidade, sua empatia.
sua disposição de confiar e amar, mesmo após perda devastadora. Voldemort era obcecado por poder porque não tinha mais nada. Ele não tinha amor, não tinha amigos, não tinha família, nenhuma conexão real com ninguém. Ele dividiu sua alma porque via relacionamentos como fraquezas, como vulnerabilidades a serem eliminadas. E no final, foi exatamente essa falta de humanidade que o destruiu. Ele não conseguia entender o sacrifício de Lily, não conseguia entender por que Harry andaria voluntariamente para a morte, não conseguia compreender que amor e lealdade são formas de poder que magia das trevas nunca poderia igualar. Se Harry tivesse mantido a varinha das varinhas, se ele tivesse abraçado ser o bruxo mais poderoso do mundo, ele teria arriscado se tornar exatamente o tipo de figura que ele combateu. Não um Voldemort, não um tirano cruel, mas talvez um Dumbledore, alguém que carrega o peso do poder com consciência pesada, sempre tentado a usar apenas um pouco mais de força para conseguir o que acredita ser certo. E Harry viu o que isso fez a Dumbledore. Viu como ele carregou culpa e arrependimento até o dia de sua morte. Viu como Dumbledore, mesmo com todas as suas boas intenções, manipulou Harry de maneiras que eram às vezes questionáveis, criando-o como um cordeiro para o abate porque acreditava que era necessário. Dumbledore foi um grande homem, mas ele próprio admitiria que foi imperfeito, e suas imperfeições foram amplificadas pela quantidade de poder que detinha. Harry não queria isso. Ele não queria o fardo de ser o árbitro final do certo e errado. Ele não queria a responsabilidade de usar poder supremo sabiamente, sabendo que até mesmo pequenos erros de julgamento poderiam ter consequências devastadoras quando ampliados por uma varinha que podia realizar qualquer magia. O que Harry queria, no fundo de sua alma, era o que ele havia querido desde que olhou no espelho de Ogezed no primeiro ano. Ele queria sua família de volta. Ele queria a vida normal que lhe foi roubada. Ele queria acordar ao lado de Ginny, criar filhos, talvez ter uma carreira significativa, protegendo pessoas, mas voltar para casa à noite para jantar e risadas e uma vida que não girava em torno de destino ou profecias ou armas de poder ilimitado. E essa escolha, essa rejeição de poder supremo em favor de humanidade e normalidade, não foi fraqueza. Foi a escolha mais forte que Harry já fez. Porque é fácil pegar poder quando ele é oferecido. É fácil justificar mantê-lo por segurança, ou apenas no caso. O difícil é abrir mão, confiar que o mundo continuará sem você, exercendo controle absoluto sobre ele. Confiar que outras pessoas farão boas escolhas sem você, forçando-as. Agora, vamos falar sobre algo que torna a decisão de Harry ainda mais significativa. O fato de que ele não estava apenas rejeitando a varinha das varinhas, ele estava rejeitando ser o mestre da morte. E para entender o peso disso, precisamos voltar à história das 3 relíquias e o que elas representam. No conto dos 3 irmãos, cada relíquia representa uma resposta diferente à mortalidade. O primeiro irmão, Antioque, recebeu a varinha das varinhas e representou arrogância e desejo de conquista. Ele quis uma varinha tão poderosa que pudesse derrotar qualquer adversário, uma varinha digna de alguém que havia enganado a morte. Mas sua arrogância o levou a se gabar, e ele foi assassinado por outro bruxo que cobiçava esse poder. Antioque rejeitou sua mortalidade, tentando se tornar invencível através da força, e isso o matou. O segundo irmão, Cadmus, recebeu a Pedra da Ressurreição e representou negação e incapacidade de deixar ir. Ele quis a pedra especificamente para trazer de volta a mulher que amava, que havia morrido. Mas quando ele a invocou, ela voltou triste e fria, separada dele por um véu que ela não devia ter cruzado. Incapaz de estar verdadeiramente com ela, mas incapaz de deixá-la ir novamente, Cadmus se enforcou para se juntar a ela na morte. Cadmus rejeitou sua mortalidade, tentando desfazê-la, tentando trazer os mortos de volta, e isso também o destruiu. Apenas o terceiro irmão, Ignotus,
fez a escolha sábia. Ele pediu algo que lhe permitiria ir embora da morte sem ser seguido e recebeu a capa da invisibilidade. Ele a usou para viver sua vida plenamente, para se esconder da morte até que ele estava pronto, até que ele havia vivido o suficiente e estava satisfeito. Apenas quando era um homem velho, depois de uma vida longa e feliz, ele tirou a capa, passou-a para seu filho e cumprimentou a morte como uma velha amiga. Ignotus aceitou sua mortalidade, viveu dentro dela em vez de lutar contra ela, e apenas ele teve uma vida feliz. E aqui está o ponto mais brilhante. Harry possuiu todas as 3 relíquias. Ele herdou a capa da invisibilidade de seu pai James, que a herdou de seu pai, rastreando de volta a linhagem até Ignotus Peverell. Ele ganhou a Pedra da Ressurreição quando ela estava escondida dentro do pomo de ouro que Dumbledore lhe deixou. E ele se tornou o mestre da varinha das varinhas ao desarmar Draco Malfoy. Por um breve momento na história, Harry Potter era o mestre da morte, a primeira pessoa em séculos, talvez a primeira desde os próprios Peverell, a possuir todas as 3 relíquias simultaneamente. As lendas dizem que o mestre da morte seria invencível, conquistaria a própria morte, tornaria-se todo-poderoso. E, em certo sentido, isso era verdade. Com a capa da invisibilidade, Harry poderia se esconder de qualquer um. Com a Pedra da Ressurreição, ele poderia invocar os mortos para aconselhamento ou companhia. Com a Varinha das Varinhas, ele poderia derrotar qualquer adversário em combate. Combinadas, essas 3 coisas efetivamente o tornariam imbatível. Mas Harry fez algo extraordinário. Ele escolheu qual irmão ele queria ser. Ele não manteve todas as 3 relíquias. Ele deixou a Pedra da Ressurreição cair na Floresta Proibida quando estava caminhando para sua morte, e nunca voltou para procurá-la. Ele devolveu a Varinha das Varinhas ao túmulo de Dumbledore, removendo-a da circulação, e manteve apenas a capa da invisibilidade, a relíquia de Ignotus, a única que representava sabedoria e aceitação da mortalidade. Essa escolha foi profundamente simbólica. Harry estava dizendo que não queria conquistar a morte, não queria poder sobre a vida e a morte, não queria imortalidade ou invencibilidade. Ele queria apenas a proteção necessária para viver sua vida, a capacidade de se esconder quando necessário, a mesma ferramenta que Ignotus usou para viver até estar pronto para abraçar a morte pacificamente. E pense no que aconteceu quando Harry usou a Pedra da Ressurreição. Ele a usou uma vez, quando estava caminhando para o que ele acreditava ser sua morte no coração da Floresta Proibida. Ele invocou as sombras de seus pais, de Sirius, de Lupin, e eles andaram ao seu lado, dando-lhe coragem para enfrentar Voldemort uma última vez. Mas mesmo naquele momento de medo extremo, mesmo quando ele mais queria que seus entes queridos estivessem vivos, Harry não tentou trazê-los de volta de verdade. Ele não usou a pedra para ressuscitá-los, apenas para vê-los mais uma vez, para ouvir que eles estavam orgulhosos dele, que morrer seria rápido e indolor. E depois que Voldemort o atingiu com a maldição da morte, depois que Harry foi para aquele estranho limbo que parecia a estação King's Cross, depois que ele escolheu voltar à vida em vez de seguir em frente, ele deixou a Pedra da Ressurreição para trás. Ele nunca tentou recuperá-la. Ele explicou que isso era proposital, que ela estava perdida no lugar onde ele a deixou cair, escondida sob folhas e terra, e seria quase impossível encontrá-la novamente. Por quê? Porque Harry entendeu o que Cadmus não entendeu. Os mortos devem permanecer mortos. Trazer sombras deles de volta, mesmo que fosse possível, seria errado. Seria crueldade tanto para eles quanto para quem os invocou. Harry havia perdido tantas pessoas, tão muitas pessoas que amava, mas ele não ia cometer o erro de tentar desfazer essas mortes. Ele carregaria sua memória, viveria de uma forma que os honrasse, mas não tentaria trazer espectros de volta de além do véu.
Essa foi outra demonstração da sabedoria de Harry, sua maturidade emocional que ia muito além de seus 17 anos. Voldemort nunca poderia ter feito essa escolha. Voldemort, que temia a morte acima de tudo, teria usado a Pedra da Ressurreição obsessivamente, teria tentado descobrir seus limites, teria buscado maneiras de usá-la para alcançar verdadeira imortalidade. Mas Harry, que havia caminhado voluntariamente para sua própria morte, que havia feito as pazes com a mortalidade, não precisava da pedra. E depois, quando veio a decisão sobre a varinha das varinhas, Harry, mais uma vez, escolheu sabedoria sobre poder. Ele poderia ter mantido a varinha, poderia ter se tornado como Antioque, o guerreiro invencível. Mas ele viu onde isso levou, não apenas na história, mas na vida real, de bruxos como Voldemort e até mesmo Dumbledore, que lutaram sob o peso de possuir poder supremo. No final, Harry manteve apenas a capa da invisibilidade, e até mesmo essa ele não planejava guardar egoisticamente. Sabemos do epílogo que ele eventualmente passou a capa para seu filho James, assim como seu pai havia feito com ele, continuando a tradição iniciada por Ignotus Peverell. A capa não era um símbolo de poder ou conquista, era uma herança de família. Uma ferramenta de proteção passada de geração em geração. O que torna isso tão poderoso é que Harry tinha todas as 3 relíquias ao seu alcance. Tinha o poder de se tornar verdadeiramente o mestre da morte. E ele, conscientemente, deliberadamente, rejeitou 2 delas. Ele tomou a decisão mais difícil que existe: abrir mão de poder quando você poderia facilmente justificar mantê-lo. E ao fazer isso, ele provou que era digno de possuir esse poder em primeiro lugar, porque ele nunca o usaria para propósitos egoístas. Então, no final de tudo, o que aprendemos sobre por que Harry Potter não ficou com a varinha das varinhas? A resposta, como acontece com a maioria das grandes questões sobre personagens complexos, tem muitas camadas. Na superfície, Harry rejeitou a varinha porque ela era perigosa, porque ela atrairia inimigos, porque possuí-la significaria viver sob ameaça constante. E isso é verdade, mas é apenas o começo. Mais profundamente, Harry rejeitou a varinha porque ela representava tudo o que ele havia lutado contra durante 7 anos. Ela representava a busca por poder supremo, o desejo de dominar a morte, a arrogância de acreditar que você deveria controlar outros através da força. Voldemort havia passado sua vida inteira perseguindo esse tipo de poder e se destruiu no processo. Grindelwald havia quase destruído o mundo bruxo, buscando-o. Até mesmo Dumbledore, o melhor dos homens, carregou arrependimento pelo resto da vida por ter sido tentado por ele. Harry viu todos esses exemplos e tomou uma decisão consciente. Ele não queria ser definido pelo poder. Ele não queria que sua vida fosse sobre ser o bruxo mais forte, o mais temido, o mais invencível. Ele queria algo muito mais humano e muito mais difícil de alcançar. Ele queria paz. Ele queria amor, ele queria a vida normal que lhe havia sido roubada quando Voldemort matou seus pais. E talvez a coisa mais importante, Harry entendeu algo que Voldemort nunca poderia entender. Verdadeira força não vem de quanto poder você possui, mas de quanto poder você está disposto a abrir mão. Qualquer um pode pegar uma arma de destruição ilimitada e empunhá-la. Leva verdadeira coragem, verdadeira sabedoria, verdadeira força de caráter para colocar essa arma de lado e escolher um caminho diferente. A decisão de Harry sobre a varinha das varinhas foi sua vitória final sobre Voldemort. Não porque ele o derrotou em combate, mas porque ele escolheu fundamentalmente um caminho diferente. Voldemort morreu buscando imortalidade e poder absoluto, tendo destruído sua humanidade na busca. Harry viveu aceitando sua mortalidade, abraçando sua humanidade, escolhendo amor e conexão sobre poder e conquista. Nos livros, Harry devolve a varinha a Dumbledore e planeja morrer invicto, seguindo o exemplo de Ignotus Peverell.
É uma escolha mais sutil, mais pensativa, que respeita a história e o simbolismo das relíquias da morte. Nos filmes, Harry quebra a varinha dramaticamente, eliminando a tentação de uma vez por todas. É uma escolha mais cinematográfica, mais visceralmente satisfatória, que funciona perfeitamente para a mídia visual. Ambas as versões têm mérito. Ambas dizem algo importante sobre quem Harry é. Mas a verdade subjacente é a mesma. Harry Potter não ficou com a varinha das varinhas porque ele não precisava dela. Ele havia provado tudo o que precisava provar. Ele havia salvado o mundo bruxo. Ele havia cumprido a profecia. Ele havia derrotado o Senhor das Trevas mais poderoso da história. E agora, finalmente, ele poderia simplesmente ser Harry. Não o menino que sobreviveu, não o escolhido, não o mestre da morte. Apenas Harry Potter, um jovem que merecia a chance de viver sem o peso de destinos e profecias e armas lendárias sobre seus ombros. Um jovem que havia dado tanto, sacrificado tanto, perdido tanto, e agora finalmente poderia ter a única coisa que ele sempre realmente quis: uma vida. E nessa escolha, Harry nos ensina algo profundo sobre poder e caráter. Ele nos mostra que, às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é simplesmente ir embora. Às vezes, vencer não é sobre acumular poder, é sobre ter sabedoria para rejeitá-lo. Às vezes, o verdadeiro heroísmo não está em empunhar a espada mais afiada, mas em ter coragem de colocá-la de lado. Harry Potter derrotou Voldemort não apenas com magia, mas com escolhas. Ele escolheu amor sobre ódio. Ele escolheu sacrifício sobre autopreservação. Ele escolheu amizade sobre solidão. Ele escolheu humanidade sobre poder. E no final, quando a guerra havia terminado e ele segurava a arma mais poderosa que já existiu, ele fez mais uma escolha que definiu quem ele realmente era. Ele escolheu paz sobre domínio. Ele escolheu vida sobre lenda. Ele escolheu ser humano sobre ser todo-poderoso. E essa, no final das contas, é a verdade sombria e bela por trás de por que Harry não ficou com a varinha das varinhas. Não foi um erro, não foi fraqueza. Foi a maior demonstração de força de caráter de toda a série. Foi Harry Potter, após 7 anos de guerra e perda, finalmente escolhendo viver em vez de meramente sobreviver. Foi o último ato de heroísmo de um jovem que havia sido forçado a crescer rápido demais, a carregar fardos que eram pesados demais e que agora finalmente podia colocar esses fardos de lado e simplesmente ser. E se você chegou até aqui, se você assistiu toda essa jornada comigo, explorando essa questão fascinante sobre Harry Potter, eu quero agradecer sinceramente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe um like, compartilhe com outros fãs de Harry Potter que poderiam apreciar essa análise e, mais importante ainda, se inscreva no canal. Cada um de vocês faz diferença. E agora estou genuinamente curioso. O que vocês acham? Vocês concordam que Harry fez a escolha certa ao abrir mão da varinha das varinhas? Ou vocês acham que ele deveria tê-la mantido? Vocês preferem como foi retratado nos livros ou nos filmes? Deixem suas opiniões nos comentários. Eu leio todos eles e adoro discutir essas questões com vocês. E lembre-se, como Dumbledore disse a Harry uma vez, não adianta ficar preso a sonhos e esquecer de viver. Harry levou esse conselho a sério quando rejeitou a varinha das varinhas. Talvez todos nós possamos aprender algo com isso. Até o próximo vídeo, continuem explorando a magia com a gente e lembrem-se sempre, as histórias que amamos podem nos ensinar muito sobre quem queremos ser no mundo real.